Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje eu quero dividir um pouquinho contigo algumas histórias da época do racionamento da Segunda Guerra Mundial que rolou aqui na cidade. Foi uma época bem trashzona, assim, foi bem complicada para quem morava por aqui, afinal de contas muita coisa era importada, né, da Europa, de outros países do mundo, enfim, para entrar aqui no Reino Unido. Por exemplo, 70% do queijo era importado, 80% das frutas eram importadas e cerca de 70% de gorduras e cereais e mais de 50% da carne, tudo importado. E uma das principais estratégias dos alemães durante as batalhas, a Batalha do Atlântico em especial, foi atacar navios que tinham carregamentos de comidas que estavam trazendo para cá. Assim, a população ficava sem comida e a estratégia que o governo encontrou foi de fazer esse racionamento. Como é que funcionava o racionamento? É isso especialmente que eu quero comentar contigo aqui nesse vídeo hoje. Uma das formas, a principal, a única forma que tinha era de a pessoa fazer um cadastro junto ao mercadinho, a venda, né, daquela pessoa, do bairro. E lá o vendedor tinha uma quantidade específica de pessoas que estavam cadastradas, né, para poder comprar naquele mercado. Assim, ele sabia a quantidade de comida que ele precisava vender no mercado dele, né, para poder servir aquela população especificamente, aquelas pessoas especificamente. A pessoa, por sua vez, o cidadão, recebia uma cadernetinha com alguns cupons. Então tinha cupons de manteiga, cupons de queijo, cupons de vários desses produtos que estavam racionados, né? Teve diferentes tipos de racionamento em diferentes períodos durante e até depois da Segunda Guerra Mundial. Cada vez que fosse fazer alguma compra, tinha que ir no mercado junto com a tua cadernetinha, lá eles validavam aqueles cupons, né? Tipo, rasgavam, riscavam, cuspiam nele, enfim, seja o que for, e assim, né? Tipo, anulava ele e assim conseguia te vender aquele produto. Mas não era só cupom, né? Não era cupons de doação, tinha que ir com cupom do produto e mais o dinheiro, claro, né, para pagar por aquele produto. Olha só, tem até uma listinha de produtos que foram racionados. E a primeira coisa de tudo foi o petróleo, que foi cortado. Então tu tinha que pensar muito bem se tu fosse usar o carro, na real, naquele período, né? E em janeiro de 40, isso ali já no comecinho da guerra, foi racionado bacon, manteiga e açúcar. Depois disso foi a vez de carne, chá, geleia, biscoito, cereal, queijo, ovo, banha, leite e frutas secas. Então assim, para tomar café da manhã já meio que complicou um pouquinho, né? Porque muita coisa disso que eu falei de café da manhã. Chegou um ponto que em quase tudo foi racionado, com exceção de vegetais e de pão. E aí, os Estados Unidos e o Canadá estavam ajudando e estavam mandando essas comidas para cá. Isso ali a partir de 1942 em especial. Lembrando que a Segunda Guerra foi de 39 a 45. Então ali na metade da guerra só é que eles começaram a mandar esses mantimentos para cá. E muita gente começou inclusive a plantar o seu próprio alimento. O governo criou campanhas para encorajar as pessoas a fazerem isso, sabe? A plantar batata, plantar muita coisa nos seus próprios jardins ou em terrenos mesmo. O nome dado para essa campanha foi Dig for Victory, que é tipo cave pela vitória. Legal, né? E tá vendo só, né? Tu hoje plantando maconha e reclamando da vida, né? Pode ser que tivesse que estar plantando batata ali para poder comer. Ou para ter uma ideia, no estágio mais avançado também da guerra, tinha algumas crianças de 5 anos, 7 anos de idade, que não sabiam, por exemplo, o que era banana. Tu tá vindo a turismo em Londres e tu quer ver mais coisas sobre o racionamento aqui na cidade também, tem como, é só tu ir no Imperial War Museum, fica uns 20 minutos caminhando da estação de Waterloo, é um museu gratuito e lá tem inclusive as cadernetas de racionamento, então é muito legal tu ver isso assim na tua frente, tá? E também se tu quer outros passeios para fazer, tu pode fazer passeios com este guri que vos fala. Eu tenho passeios em grupo aqui pela cidade, em 4 temas diferentes, e aí tu pode ir lá em gurinlondon.com/tours e lá tem todos os detalhes dos 4 passeios, preço também, por ser em grupo, ele é um preço bem bacana, e o calendário também com as disponibilidades, as datas que eu faço os passeios e tudo mais, tá? Em 42, na época que os Estados Unidos e o Canadá começaram até a mandar mantimentos para cá, rolou uma lei que os restaurantes não podiam servir mais que 3 pratos, sendo que não podia também ser mais de 1 prato com carne, só podia ser 1 prato com carne. Peixe também é uma coisa que não foi racionada, mas que aumentou bastante o preço, porque primeiro que 30% do peixe era importado e segundo que os pescadores estavam no mar. Então para eles era muito perigoso, né, ficar no mar pescando para as pessoas terem alimento, então eles acabavam podendo cobrar até realmente um pouco mais, né? E aí tu deve estar te perguntando, tá, Rafa, mas racionamento de quanto afinal de contas, né? Quanto é que as pessoas podiam comprar? Vamos aos números. Para tu ter uma ideia, bacon e presunto
era na parte pior do racionamento, foram 113 gramas por semana. 113 gramas, tipo, isso são 2-3 fatiazinhas por semana. O açúcar era 227 gramas por semana, porra, essa era bastante até, né, vamos combinar. Mas como quando usa para ingrediente, né, aí para fazer pães, fazer coisas que as pessoas precisam em casa, né, aí já é outra questão, né, então já era pouco. Chá, 57 gramas por semana, para essa gente é pouco. Carne era uma coisa que não era por peso, mas era por preço. Então era o equivalente a cerca de 2 libras na moeda de hoje por semana. 2 libras na moeda de hoje dá mais ou menos um peito de frango, tá? Então era isso que a pessoa podia comprar de carne na semana. Queijo era 28 gramas, a não ser vegetarianos, que daí podiam 113 gramas por semana, porque daí não tinha carne e para compensar podia comer um pouco mais de queijo. Geleias e frutas secas podiam 227 gramas por semana, manteiga 57 gramas por semana. Se tu pensa num tablete de manteiga, aqueles grandinho, né, é 1/5 daquilo, então é... Por ser por semana, realmente era uma coisinha meio pouca. Margarina, 113 gramas por semana, banha, 57 gramas por semana e doces era 227 gramas por mês. Em 41 também começou o racionamento de roupa, não só de comida, mas também de roupa. No começo até não se tinha cupom para roupas e os cupons de margarina eram usados como cupons de roupas. Só que era um pouquinho diferente, porque era por pontos. Então tu recebia, no começo da guerra foram 66 pontos por ano que a pessoa tinha, já vou explicar mais sobre isso, tá? Mas lá no final, em 45, eram 24 pontos. Então, por exemplo, para tu comprar uma meia, tu precisava de 1 ponto, não um cupom que seja. E então tu ia lá com 1 ponto, mais a grana comprava. Se precisava de um casaco de lã, tipo esse que eu estou usando, já era cerca de 18 pontos. Então nessa época pior da guerra, tu conseguia comprar basicamente isso daqui. Ou, por exemplo, se precisava de um terno, não tinha cupom suficiente, porque um terno custava entre 26 e 29 cupons. Para sapato, o homem precisava de 9 cupons, a mulher precisava de 7 cupons. Eles davam um pouco mais de cupons, eram 20 cupons adicionais para crianças entre 14 e 16 anos, por causa de crescimento, né, e tudo mais. Mas eles também fizeram campanhas para as mães e os pais se planejarem com antecedência, tipo, já comprar com uma folguinha a roupa para poder sobrar para o outro ano e talvez até para dali 2 anos. A guerra terminou em maio de 45, mas o racionamento continuou, tá? Tanto o de comida quanto o de roupa. O de roupa terminou em 49 e o de comida foi só em 54 por completo. Ele foi terminando aos pouquinhos, assim, mas por completo mesmo, só em 54, tá? Esse de roupa eu falei em 49, né? E o curioso é que a rainha Elizabeth, na época princesa Elizabeth, ela e o príncipe Philip casaram no meio do racionamento, né, lá em 47. Aí se tu quer saber o que aconteceu quando a princesa na época e o príncipe Philip resolveram casar no meio do racionamento, vai ter que assistir o vídeo onde eu falo sobre os 70 anos de casado deles, que foi ano passado, né, em 2017, que eles celebraram 70 anos de casado, e lá eu conto mais sobre o casamento e essa é uma das curiosidades. Me segue nas redes sociais, @guriinlondo, lá eu mostro também mais curiosidades, dia a dia aqui da cidade e compartilho algumas histórias também que eu sei daqui. Se inscreve no canal se tu é novo por aqui e assiste outros vídeos de história também, se tu gostou desse aqui, tu vai gostar daqueles lá. Tem uma playlist todinha com vídeo apenas de história, então assim, é muito bacana, tá? Me deixa nos comentários ali se tem algum outro assunto de história que tu acha interessante a gente trocar uma ideia por aqui, e aí vai ser o meu prazer poder vir aqui dividir um pouquinho dessa história contigo, tá? A gente se vê semana que vem então com mais algum videozito aqui deste canal. Até lá, tchau!